Agora, gente, olha o esquema 4. Olha que moleza. Vejam só. Quando o adjetivo que se refere ao objeto direto estiver separado por vírgula, ele vai ser eternamente predicativo do objeto. Igualzinho, no predicativo do sujeito, ele tem que estar separado pelo V do verbo e V da vírgula, mas tem que falar do sujeito. Se tiver vírgula, é predicativo do sujeito. E aqui, se ele fala do objeto direto, ele vai ser predicativo do objeto. Então, eu considero a garota inteligente. O inteligente é adjetivo e está falando do objeto direto. Olha a vírgula. Ele já me disse. Não sou adjunta de nominal, porque a vírgula me separou. Então, eu tenho que ser obrigatoriamente predicativo do objeto. Eu julguei o rapaz cuidadoso. Mesma coisa. O cuidadoso está falando do rapaz, mas está separado pela vírgula. Não posso errar. Adjetivo, falando do objeto direto, separado pela vírgula, tem que ser obrigatoriamente predicativo do objeto. Tem como errar? Então, voltem ao esquema 1. O esquema 1 está na sua frente. Adjetivo, falando de pronome oblíquo, eternamente predicativo do objeto. Adjetivo, separado por vírgula, falando do objeto direto, eternamente predicativo do objeto. Então, quem é que vai dar trabalho? O esquema 2, que você tem que fazer a voz ativa virar passiva analítica para separar o adjetivo do substantivo. E o esquema 3, que você vai transformar o objeto direto no pronome oblíquo para provar que o adjetivo está falando dele. Então, o esquema 1 e 3 está na sua cara, que é predicativo do objeto. O esquema 2 e o esquema 3 é o que você precisa ter um pouquinho de trabalho, mas vai chegar à resposta. Então, qual é a conclusão? Que o predicativo do objeto, se fosse apenas o esquema 1 e o esquema 4, estaria visível a olho nu. O esquema 2 e o esquema 3 não está visível, porque você precisa transformar voz ativa em passiva analítica para mostrar que o adjetivo separa. E o esquema 3, você tem que substituir o objeto direto pelo pronome oblíquo para mostrar que o adjetivo está falando dele. Aí ele é predicativo do objeto. Então, o 2 e o 3 dá trabalho. O 1 e 4 estão prontos. É só isso. Então, nós vamos treinar para entender isso.